Nunca sei como começar um vídeo. Hoje a gente vai falar de ordenação topológica. Antes de entender o algoritmo, a gente vai entender o problema. Então, qual é o problema? Vamos dizer que a gente tem várias disciplinas para fazer na faculdade. Mas algumas disciplinas elas dependem de outras. Então, por exemplo, antes de fazer cálculo 2, a gente tem que fazer cálculo 1. Então, tem cálculo 1. E daí, cálculo 2 depende de cálculo 1. Mas cálculo 2 não depende só de cálculo 1, depende de álgebra também. Álgebra. E daí, cálculo 2, daí a dependência de simbólica. E daí tem uma outra trilha lá que é totalmente independente dessa, por exemplo, arquitetura 2, que depende de arquitetura 1. Então a gente quer saber qual é a ordem para fazer essas disciplinas aqui, de maneira que sempre que a gente vai fazer uma disciplina a gente já tenha feito todas as cadeiras que são obrigatórias antes dela. Então, por exemplo, a gente quer, por exemplo, aqui, uma ordem aqui possível seria cálculo 1, depois álgebra, depois arquitetura, depois cálculo 2, depois arquitetura 2, depois simbólica. Então, existem várias ordens aqui que a gente pode fazer essas disciplinas. O que a gente não pode fazer é fazer cálculo 2, depois fazer cálculo 1. E a gente não tem interesse em ter uma ordem específica. A gente só quer que nunca a gente comece a fazer uma disciplina antes da dependência dela. Então, o algoritmo que resolve esse problema é o algoritmo de ordenação topológica. E como é que ele funciona? Agora a gente vai ver. Vamos substituir esses nomes aqui para simplificar por nomes mais simples. Então, a gente tem a disciplina A, que ela é a dependência de E. A gente tem B e C, e D depende dela. E, finalmente, uma F que depende dessas duas. Então, agora a gente quer fazer a ordenação topológica. A ordenação topológica, o algoritmo clássico aqui, ele é um algoritmo recursivo. Então, a gente vai percorrer todos esses... Isso aqui é um grafo, tá? Então, eu vou falar em grafos no próximo vídeo, mas a gente chama cada um desses nodos aqui de nodos ou vértices, tá? A gente vai chamar de nodos. Então, a gente vai percorrer todos esses nodos e quando a gente encontrar um que ninguém depende dele, a gente vai adicionar dentro da lista. E no final daí a gente vai ter essa lista, vai ter a ordenação topológica. Então, por exemplo, se a gente percorrer o A, o E e o F, e a gente adicionar o F, como o F ninguém depende dele, o F estando no final da lista, com certeza ele vai ser executado depois de todos que dependem dele. Mesma coisa para o E aqui. O E, já que a gente já adicionou o F, a gente vai adicionar o E e o F já vai estar lá. Então, o E pode ser executado e o F vai ser executado depois do E. Então, é isso. A gente vai percorrer a lista de maneira recursiva e no final, quando a gente encontrar um que ninguém depende dele, a gente vai adicionar no final da lista. No final, a gente vai ter essa lista ordenada. Vamos fazer a simulação aqui, então. A gente começa pelo A. E ele tem dependência, então a gente tem que marcar ele como visto, porque senão a gente vai adicionar múltiplas vezes na lista. A gente vai marcar o A como visto e vai adicionar e vai percorrer todos os que dependem dele. Então, no caso, é o E.
O E também ele tem dependência, então a gente só marca. Agora o F não tem nenhuma dependência, então a gente coloca no final da lista. E marca ele. Agora a recursão vai voltar, então o E, agora que a gente adicionou todos os filhos dele aqui, o E vai para a lista, pro final da lista. E daí o A vai pro final da lista também, mesma coisa. Daí agora a gente voltou lá pro início da recursão, a gente vai continuar percorrendo todos os nodos, então a gente vai pro B. A gente vai marcar ele como visto, B tem dependência, então a gente não vai adicionar na lista ainda. A gente vai pro D, o F já tá visto, então a gente vai botar o D no final da lista. Daí a gente vai voltar a recursão, o B não tem mais nada, então a gente vai colocar ele na lista. Agora a gente vai pro C. Mesma coisa, vou marcar como visto, mas como o D já tá, o C vai pra lista. Daí a gente iria percorrer o resto da lista, mas todos já estão marcados, então aqui a gente tem nossa ordenação topológica. C, depois B, depois D, depois A, depois E, depois F. Então essa aqui é a ordenação válida, seria uma maneira, voltando lá para o problema da disciplina, seria uma maneira de fazer todas as disciplinas sem nunca ter feito uma dependência antes. Então agora vamos ver como implementa esse algoritmo. Então, antes, a parte mais importante de fazer um algoritmo é definir qual vai ser a estrutura de dados que a gente vai usar. Se a gente define uma estrutura boa, a gente já tem metade do caminho feito. Então o que a gente vai fazer aqui é fazer um grafo de adjacência. A gente vai falar também num vídeo do futuro sobre grafos e sobre como maneiras de representar grafos, mas basicamente a gente tem aqui um objeto, né, um map, que mapeia o nodo, né, nodo A, por exemplo, para todos os nodos que dependem dele. Então, esse gráfico que a gente construiu aqui, A, E, por exemplo, A e só o E depende dele. E daí D aqui tem o B e o C que dependem dele. Aliás, ao contrário. D depende tanto de B quanto C. E F depende de F. E F não tem nenhuma dependência, ele é o último nodo lá no final. Daí, antes de escrever o nosso algoritmo, aqui, a gente vai escrever testes. Então, essa é uma maneira de ver também o que a gente precisa resolver antes de fazer o programa. A gente vai falar também sobre testes no futuro. Então, o que acontece? Se a gente tem essas dependências aqui, A, B, C, esse gráfico que a gente viu aqui anterior, então a gente vai checar se, dado uma dependência e um vetor ordenado aqui, esse vetor é condizente com essa dependência. Então, por exemplo, essa ordem aqui, A, B, C, E, D, F, é verdadeira, ela é uma ordenação topológica válida. Já A, F, B, C, E, D, não, porque o F depende de D, e D tá executado depois de F. E outro teste importante é, por exemplo, se no ordenado aqui não tem todos. Então não é ordenação topológica se não tem todos os nodos. Então a F aqui, mesmo respeitando todas as nossas restrições aqui, não é uma ordenação válida porque não tem todos os nodos. Então nosso algoritmo de checagem aqui é bem simples. Ele vai percorrer todos os elementos da lista ordenada. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente tem A e F. Ele vai percorrer A e F. E daí, por exemplo, para A, ele vai ver quais as dependências de A. Todas as dependências de A. No caso, dependências de A são E. Então, para todos que vêm depois na lista ordenada aqui, então, no caso só F, ele vai ver se a dependência foi executada antes.
Então ele vai percorrer aqui todos os itens de trás para frente e vai ver se foi executado antes. Se é o caso, se tem por exemplo, se eu estivesse percorrendo o F e eu achasse E antes, retornaria falso. Você pode retornar falso, já não é uma ordenação válida. Isso vai pegar esse caso aqui. No caso, ele vai chegar aqui no D e vai ver que tem o F antes ali. Daí a segunda parte a gente vai chegar aqui, a gente vai só ver se todos os elementos estão na lista. Então, basicamente ele vai checar todos os elementos que estão nas chaves das dependências e vai procurar eles na lista. Bem simples. Aqui existem maneiras mais bonitas de fazer isso, tá? Mas vamos deixar assim simples, para não se preocupar muito com isso. Então aqui primeiro a gente checa a nossa checagem. Então a gente dá 2 ordenações falsas. Aqui a gente poderia adicionar também aquela outra lá. Aquela nossa última tem que ser falsa também. Então agora a gente executa aqui nosso programa. E falhou a linha 56 aqui, que é a nossa última linha. Então a checagem está certa. Agora a gente só precisa fazer o programa, parte mais fácil. Então a gente vai ter essa função aqui topo, que vai receber dependência e vai retornar essa lista ordenada. Então essa lista ordenada, ela tem que funcionar com a ordenação topológica, ela tem que checar correto aqui. Então vamos para a nossa implementação. Como eu falei, vai ser um algoritmo recursivo. Então a gente vai ter a nossa ordem aqui, vai começar como 0. No final a gente vai retornar só essa ordem. Como 0 não, como uma lista vazia. Então a gente vai ter uma função aqui dentro que vai receber um elemento. E o que a gente vai fazer é percorrer todas essas dependências. Então, como a gente já viu ali, para percorrer as chaves de uma função, a gente usa aquele object keys. Aliás, para percorrer as chaves de um objeto, a gente usa object keys. Então, para cada elemento, a gente só vai chamar a nossa função auxiliar ali, toposort. E é isso. Então, aqui dentro do toposort, como é que vai funcionar? Como a gente viu, ela vai ser recursiva. Então, a gente vai percorrer todas as dependências daquele elemento. Então, para cada dependência daquele elemento, a gente vai chamar recursivamente essa função aqui. E daí no final, depois que a gente já chamou a função para todas as dependências dele, a gente sabe que todas as dependências dele já estão na lista. Então a gente pode adicionar ele na lista. Então a gente vai pegar o sorted aqui e vai adicionar o nosso elemento. Só que aqui a gente adicionando no início da lista. Então, pela até uma maneira de como a lista funciona, a gente está adicionando no início.
E o que a gente vai fazer é, no final, a gente só vai reverter. A última parte que faltou é aquela parte de marcar que já foi visto, porque da maneira como está implementado aqui, a gente vai acabar visitando mais de uma vez o nodo. Então vamos criar uma array aqui de... Aliás, a gente pode deixar constante esses dois aqui. No próximo vídeo também a gente vai falar sobre constantes. E vamos criar uma array de visitados. Então a gente pode criar um objeto visitado mesmo, não precisa ser uma array. Então o que a gente vai fazer é, cada vez que a gente entrar nessa função recursiva, a gente vai ver se o elemento já está visitado. Se for o caso, a gente vai retornar. Ou seja, é só sair da função. E daí a gente vai marcar como visitado. Então vamos ver como é que funciona. Basicamente a gente vai vir aqui com as nossas dependências, né? Então nosso objeto aqui, vamos dar uma olhada de novo aqui nele. Ele está aqui, é um objeto, e onde cada elemento desse objeto é uma array de dependências. Então, primeiro a gente vai percorrer as chaves desse objeto. E para cada chave a gente vai chamar nossa função recursiva. Daí dentro dessa função recursiva a gente vai percorrer todas as dependências de cada objeto, de cada chave daquele objeto, né? Então, por exemplo, se E e F dependem de A, a gente vai percorrer E e F e chamar a função recursiva. E daí depois que a gente chamou a toposort para todas as dependências dele, a gente sabe que todo mundo que está embaixo dele naquele grafo lá, se a gente chamar para A, chama aqui para B, a gente sabe que depois que ele voltar da recursão, a gente já adicionou o D e o F. Então a gente pode adicionar B tranquilamente. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o B, mas no final da lista. Então é importante que no final aqui a gente inverta ele para dar certo. Então, a hora da verdade, agora a gente vai testar se funciona ou não. E então, aquele nosso assert lá não falhou mais, então o nosso teste passou. E aqui a gente tem uma ordem CBD AEF, é justamente a ordem que a gente fez aqui na nossa simulação, aqui no nosso algoritmo. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem, que eu faço mais vídeos de algoritmos. E dúvidas nos comentários. E é isso. Curtam, compartilhem nas redes sociais. E beijo pra quem é de beijo.